nós teremos agora uma palestra muito especial em que vamos ter acesso a um raio-x do setor de TICs e telecomunicações no Brasil. E este mapeamento é essencial para que o nosso país possa pensar suas políticas e, claro, se planejar para novos ciclos de investimentos. Para tanto, nós vamos receber aqui nesse palco a economista e sócia da consultoria ECOA, Cláudia Viegas. Boa tarde a todos. É uma enorme alegria estar aqui mais uma vez com vocês. E ao longo do almoço e ao longo do coffee break me cobraram otimismo e agora eu espero que vocês vejam os números aqui, que saiamos daqui com o compromisso de sermos otimistas e construir um mundo melhor. A missão que tenho aqui para falar com vocês é fazer um spoiler de um trabalho maior encomendado pela Conexis que a gente está produzindo. A nossa missão nesse estudo é justamente fazer uma leitura mais acurada do setor de telecomunicações e TIC. Na nossa visão, as contas nacionais elas não delimitam adequadamente esse setor. E a gente vai mostrar aqui para vocês alguns resultados preliminares dessa nossa análise. Antes, porém, a gente vai navegar por 3 grandes blocos. Primeiro, eu vou falar um pouquinho do contexto econômico internacional, e aí, enfim, não tem muito otimismo para falar aqui, já antecipo. Mostro como é que esse cenário internacional aterriza na economia brasileira, e aí sim a gente mostra como telecomunicações e TIC são um vetor relevante para ganhos de produtividade nesse momento importante que a economia passa. Sobre o contexto internacional, eu recupero aqui alguns marcadores que são muito presentes e são memória viva em todos nós aqui, o momento da pandemia. E na linha tracejada, a gente mostra a evolução que, à época, em 2019, o FMI projetava para as principais economias e para os principais blocos econômicos. E a gente vê que, exceto a economia norte-americana, ninguém conseguiu ainda recuperar essa trajetória de crescimento vislumbrada desde 2019, ou seja, a pandemia ela trouxe efeitos que são duradouros, vívidos e que ainda se sentem nos dias de hoje. Aqui a gente vê o crescimento observado na linha fechada e no tracejado aquilo que o FMI projetava como crescimento para os anos seguintes. E o que temos além disso é uma incerteza crescente. Aqui, para além da pandemia, a gente retoma um momento de crise de 2008. 2008 foi considerada a maior crise do sistema capitalista já vivido, ultrapassando a crise de 1929. O índice que a gente escolheu aqui é um índice de incerteza que mede a incerteza dentro da economia norte-americana, isso acaba espraiando para as outras economias do mundo. E a gente nota que o ápice até então conhecido de 2008 foi superado pela pandemia e com o governo norte-americano e o tarifaço, a gente chegou a recordes aí, batendo mais de 1.000 pontos dessa incerteza. Consequência disso, está muito difícil de navegar, está muito difícil saber exatamente quais são os setores em que se deve investir e muito difícil ter uma previsibilidade mais acurada dos principais indicadores econômicos. E, para coroar isso, a gente tem uma guerra, né? Então, o mundo bélico ele vai causar uma pressão inflacionária persistente nas economias mundiais. E essa pressão inflacionária persistente, o que a pandemia nos mostrou é que quando você desmantela uma cadeia produtiva, quando você desmantela rotas comerciais, que é isso que a gente vem observando com essa guerra atual, é em média 36 meses para que a economia retome a sua normalidade em termos de fluxo comercial. Então, aqui você tem um efeito duradouro e persistente que vai fazer com que haja uma pressão ainda nas taxas de juros mundiais por conta de uma pressão inflacionária persistente. Então, a despeito de já ter ficado para trás, os efeitos da pandemia eles ainda persistem e eles foram assopalados por efeitos ainda mais adversos vindo com essa incerteza que a economia mundial figura. Como síntese do contexto global, então, a gente tem essa instabilidade e incerteza, é isso que marca o cenário internacional, e essa dificuldade de você ter essas cadeias produtivas bem organizadas e um fluxo comercial bem organizado,
os fretes marítimos estão batendo recorde, que é o que acontece quando você está em guerra. Isso gera uma pressão de custo e pressões inflacionárias persistentes. Então, não é só o Brasil que está sofrendo, o mundo vem sofrendo com isso. E uma consequência óbvia e direta, uma dificuldade de você ter ciclos positivos para o investimento, mantendo taxas de juros mais altas. Então, não é olhando para fora que a gente vai achar alguma alavanca que impulsione a economia brasileira. Vamos ver como é que a gente está agora. Aqui, eu não vou tão para trás, eu não vou até 2008, até porque naquele momento a gente tinha, sim, condições de fazer políticas anticíclicas. Eu mostro aqui o que acometeu o Brasil nas crises de 15 e 16. O Brasil acumulou queda consecutiva por 2 anos, apenas 2 vezes na sua história. A primeira vez foi em 30 e 31, em decorrência da crise de 29, e ali o PIB caiu menos que 6%. Aqui, essa queda consecutiva nos levou para uma retração de quase de 7% do PIB. E a gente vem com uma economia claudicante desde então. A gente ensaiou uma recuperação que foi interrompida pela pandemia, não conseguimos ter uma recuperação em V. Para a gente ter uma recuperação em V, a gente teria que ter sustentado esse 4,8 por mais tempo para realmente recuperar o que ficou para trás, e a gente não observou isso. E o que mais enaltece essa fotografia, o que cristaliza isso, é mostrar que o nosso PIB per capita ele teve 11 anos de perda. Ou seja, só em 2024 voltamos a ter um nível de renda per capita já observado em 2013. Então, são 11 anos de perda de renda econômica. Isso não é pouca coisa. Isso coloca a gente numa situação bem difícil e com dificuldade de achar molas propulsoras. Quando a gente fala de alavancas, elas são fundamentalmente 3. Além do mercado internacional que eu mostrei, que de lá não vai vir nenhuma grande força, quando muito o que a gente vai enxergar é uma redução do grau de incerteza que a gente observa hoje, a gente tem 3 vetores de crescimento, que é o que os economistas analisam. O primeiro deles é investimento público. É a sua capacidade de ter, com recursos públicos, a elaboração de políticas anticíclicas e fazer com que a economia vá na direção contrária do que aquilo que o ciclo econômico está te apresentando. Infelizmente, a gente não tem essa força. A gente tem aqui uma crescente participação da dívida pública em relação ao PIB, uma situação fiscal com bastante restrição e que não é daqui que vai sair uma grande alavanca que vai impulsionar o Brasil. A segunda alavanca que a gente sempre analisa é o nosso consumo das famílias, o consumo interno. O Brasil tem dimensões continentais e essa sempre foi uma grande força da economia brasileira. Quando a gente tinha o Doing Business, quando a gente tinha as publicações do Banco Mundial, isso sempre aparecia com uma grande força e era um amortecedor. As crises internacionais elas chegavam aqui com uma força menor, justamente porque a pujança do nosso mercado consumidor fazia com que a gente conseguisse absorver melhor esses choques. E isso também está enfraquecido. Quase metade da população segue com contas em atraso, não por menos. Esse é um tema que está muito presente na pauta pública do governo atual e também dos candidatos à presidência, falar de inadimplência e falar do consumo das famílias. Isso é um contingente de quase 75 milhões de brasileiros endividados. Então, a gente tem uma deterioração da renda per capita e a gente tem aqui um consumo prejudicado também pelo nível de endividamento. A terceira alavanca que a gente tem, para além de investimento público e consumo das famílias, é o próprio investimento privado. E aí a Selic é a nossa vilã. Aqui ela já não está em 15%, ela já refreou um pouquinho, mas ela não vai conseguir ter uma velocidade de queda tão expressiva quanto que se queria, mesmo que o Brasil esteja gerando condições favoráveis para isso, por conta do cenário externo que a gente apresenta. Bom, isso não é tudo. A nossa produtividade caiu. E isso aqui é um fato bem entristecedor. Nos últimos 10, 15 anos, a gente perdeu 12% de produtividade. Aqui o Brasil está nessa última linha aqui de baixo, a gente fica abaixo de países da América Latina, a gente fica abaixo de países que compõem um bloco chamado de economia madura, e o que mais dói é ver que a gente está atrás da Argentina num ano de Copa do Mundo. Aí é mais difícil, dá mau agouro, mas a produtividade da Argentina está produzindo mais. Uma hora trabalhada na Argentina produz mais de 33 dólares norte-americanos, enquanto que uma hora trabalhada no Brasil produz 22,6 dólares norte-americanos. Mas aqui sai
o início da fala do nosso otimismo. O ganho de produtividade é o que a gente tem que perseguir. Me preparando para esse painel, eu fui recuperar estudos anteriores que eu produzi para a Conexis, e há 12 anos atrás eu estava aqui diante de vocês, falando que o Brasil tinha uma janela de oportunidade que ia se fechar, que era o nosso bônus demográfico. Há 12 anos atrás, o Brasil tinha uma posição muito mais confortável, em que a gente tinha mais pessoas no mercado de trabalho do que pessoas fora do mercado de trabalho. E isso deixava a gente numa posição relativa no mundo muito fora da curva, em que a gente tinha, de fato, um espaço gigante para conseguir dar saltos de produtividade com a população economicamente ativa. Envelhecemos, todos nós. Olhando lá o meu vídeo de 12 anos, isso fica bem claro. A nossa pirâmide etária mudou bastante. E isso agora está dado. De onde vem o otimismo? Como aquele jovem que fuma e que acha que nada vai acontecer, até que o coração dá um belo choque, ele muda hábito, eu entendo que é nesse ponto que a gente está. A gente realmente não tem mais condição nenhuma de erro e não tem condição nenhuma de não colocar ganhos de produtividade como prioridade em toda e qualquer agenda pública. E é isso que torna o setor de telecomunicações e TIC central na discussão de toda e qualquer agenda pública. Aqui eu já começo a dar esse spoiler desse estudo, encomendado aqui sobre a batuta da Daniele Crema e do Guilherme Salles, o que me deixa muito feliz de iniciar esse estudo com vocês. E aqui alguns estudos já dessa nossa leitura das contas públicas, tentando colocar o setor com a evidência que ele tem. É mais de 2,7 milhões de ocupações diretas, 20 bilhões de arrecadação só do ICMS por ano, 174 bilhões de massa de renda. E aqui cumpre destacar que essa massa de renda por mês é R$ 5,3 mil. Isso significa um rendimento 55% acima da nossa média nacional. Então, isso por si só já mostra a locomotiva que a gente tem, e é isso aqui que pode fazer a gente dar saltos importantes de produtividade. E passo agora a compartilhar alguns exemplos de estudos econométricos que a gente já fez, que enaltecem isso e comprovam isso com números. O primeiro deles é sobre penetração de IoT. Sempre que você consegue ter a penetração de IoT na economia, você tem saltos de produtividade, e saltos de produtividade se traduzem em aumentos de PIB. Então, telecomunicação e TIC gera ganhos de eficiência, é capaz de reduzir custo, é capaz de ter mais acesso ao mercado, é capaz de gerar competitividade, são elementos importantes para a gente atacar, inclusive, essa nossa inflação persistente. A competitividade é item fundamental para a gente conseguir fazer com que os preços estejam estabilizados. E quando a gente faz isso, a gente tem salto de produtividade. O estudo feito pela ECOA, o Matheus está aqui, ele é um dos responsáveis por esse modelo, me acompanha sempre nesse trabalho que me deixa muito feliz, mostra que se você aumentar 1% no número de conexões de IoT, você tem um crescimento associado na produtividade, ou seja, direto PIB na veia, de 0,045%. A gente elencou para mostrar para vocês mais 3 alavancas em que TIC é fundamental para a gente ganhar produtividade. A próxima já foi citada no painel de abertura aqui pelo presidente Griselli, é a inclusão financeira. A inclusão financeira não é apenas você colocar pessoas nesse mercado, é você tornar a economia mais formal. E quando você torna a economia mais formal, você aumenta a arrecadação e você torna tudo muito mais produtivo. O Pix ele alcançou mais de 153 milhões de usuários e se tornou o principal meio de pagamento no país em pouquíssimo tempo. A gente fez aqui estudos para esses 2 anos, de 22 e 24, mostrando como que a formalização decorrente dessa penetração, com mais micro e pequenas empresas no Brasil, formais, como que isso aumenta a renda, e o nosso estudo mostra que é 46 bilhões de renda por ano e 706 milhões ao ano em arrecadação tributária. Então, se eu mostrei lá atrás que a nossa capacidade de fazer políticas anticíclicas com os gastos públicos está deteriorada por conta da nossa dívida, quando você coloca mais TIC na economia, quando você coloca mais formalização, você faz com que essa alavanca comece a ficar mais forte e você inicia um ciclo virtuoso. O segundo exemplo que a gente compartilha com vocês aqui, ainda nesse spoiler, porque o estudo é muito completo, ele vai tratar de todos os setores da economia, é o governo digital e políticas públicas. Aqui,
se também naquela alavanca de ter mais investimento público a gente está muito deprimido, fazer com que haja um bom planejamento nos gastos públicos é fundamental. O Brasil é exemplo para o mundo de ter políticas bem direcionadas para públicos específicos, desde a criação do CadÚnico. E, recentemente, você conseguiu, com o uso de tecnologia, ter um aprimoramento ainda maior disso. Então, não é só pelo aumento do emprego na economia, que atinge médias históricas, não é só por isso. Você tem conseguido fazer com que mais pessoas tenham acesso direto a políticas públicas e você também tem retirada de famílias dessas políticas assistencialistas. Então, o Bolsa Família conseguiu reduzir o número de famílias ali, porque você teve uma digitalização melhor dessas bases e, consequentemente, um direcionamento mais adequado das políticas públicas. Um outro exemplo direto que tem sido muito veiculado e que traz um ganho enorme de bem-estar para a população é o Gás do Povo. E aí você tem uma destinação de renda específica para descolar a cocção de alimentos feita com lenha para usar GLP, o que dá um ganho de bem-estar, um ganho de saúde, né? Você tem muitas doenças atreladas ao uso da lenha dentro de habitações sem a ventilação adequada, então não é nada romântico, não é a lareira na casa da montanha, é de fato ter que fazer o uso de lenha catada para a cocção de alimentos, e quando você consegue fazer a destinação específica, você disciplina melhor o gasto público, e a gente tem aqui uma estimativa de que essas economias geraram 8 bilhões de reais em 2023 por conta dessas medidas de terem dados mais acurados para direcionar bem gastos públicos. E, por fim, se a gente está envelhecendo, se a nossa pirâmide etária mudou, falar de saúde é pauta obrigatória. Você vai ter uma população cada vez mais demandante. E a gente consegue também, com um estudo econométrico feito pela ECOA, demonstrar como que a expansão da telesaúde no SUS está associada à redução de internações evitáveis e à economia de recursos públicos. O estudo econométrico que a gente desenvolveu mostra que essa redução de internação ela está associada a um saldo líquido anual de cerca de 110 milhões de reais. De onde vem isso? Não só das economias com gastos na saúde, mas com o fato de você ter essa população economicamente ativa trabalhando mais dias no ano sem a necessidade de afastamento por doenças facilmente evitáveis. Então, esses exemplos aqui são vetores que atacam as fraquezas que eu mostrei anteriormente, um setor público debilitado que precisa ter um maior disciplinamento nos gastos públicos, TICs ajudam com isso, uma demanda crescente por gastos na saúde, dado o envelhecimento populacional, TICs ajudam com isso. E se a gente tem agora, não temos mais o bônus demográfico, manter essa população economicamente ativa, realmente em condições de trabalho, é questão fundamental para o crescimento econômico. Então, é daqui que vem justamente esse otimismo, essa certeza de que chegamos numa situação em que não adianta tentar fazer igual, a gente não vai chegar no mesmo resultado, a gente precisa fazer tudo diferente, a gente já tem essa estrada pavimentada. O mais difícil, que era conseguir conectar um país de dimensões continentais, a gente atingiu. O que a gente precisa agora é fazer bom uso dessa conexão e o setor de telecomunicações e uso completo de TICs está pronto para isso e em condições de favorecer esses saltos de produtividade. Então, fico muito feliz de apresentar esse trabalho para vocês. Pelas minhas contas e do Samuel, essa é a minha 15ª participação. Eu espero profundamente que em breve eu esteja aqui apresentando para vocês outros números com grande alívio, dizendo, ufa, deu certo. Aqui quem muito me orgulha, a equipe que sempre me acompanha, o Henrique e o Matheus que estão aqui comigo, e os dados de contato que a gente está sempre à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Esse material está disponível para vocês também, e eu fico desde já à disposição para apresentar o trabalho completo, que em breve estará à disposição de vocês e que certamente vai guiar boa condução de políticas públicas para os anos que vêm, e a gente vai conseguir, sim, ter um salto de produtividade e fazer o Brasil conseguir manter um crescimento econômico sustentável por mais tempo. Era isso, senhores, e como é possível, eu gerei um superávit primário de 12 minutos aqui, Samuel. Obrigada, gente. Eu que agradeço, querida. Uma satisfação.